Iniciou. É, Olá, boa noite. Em continuidade ao grupo de pesquisa Processo Coletivo Modelo Brasileiro, nós temos hoje o primeiro encontro online e ao vivo. Eu sou Juliana Pravedel Cardoso, mestranda em Direito Processual pela Universidade Federal do Espírito Santo. E hoje nós temos a honra de receber o professor Hermes Zanetti, professor da Universidade Federal do Espírito Santo, e os colegas Carlos Frederico Bastos Pereira e Gustavo Silva Alves, mestrandos em Direito Processual pela Universidade Federal do Espírito Santo. O Boa grupo de noite. pesquisa. Pode falar. Não, dá boa noite ao pessoal e vamos iniciar os debates aí. Pode continuar com a palavra, Ju. Voltei. O grupo de pesquisa Processo Coletivo Modelo Brasileiro, ele foi formado em 2007, é vinculado à Universidade Federal do Espírito Santo, é liderado pelo professor Antônio Gide e pelo professor Hermes Zanetti. O grupo é registrado na plataforma CNPq, com a disponibilização do link abaixo na descrição do vídeo aqui do YouTube. E desde então analisa, discute e apresenta propostas a respeito do processo coletivo brasileiro, com aprofundamento na matriz metodológica do direito brasileiro e análise crítica e comparada dos outros ordenamentos jurídicos, em especial os modelos das class actions e das ações associativas e litígios agregados. O debate de hoje do nosso grupo é a decisão liminar proferida pelo ministro Gilmar Mendes, relator da medida cautelar em mandado de segurança coletivo número 34070 do Distrito Federal. O mandado de segurança em questão foi ajuizado pelo PPS contra o ato de nomeação do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva para o cargo de ministro-chefe da Casa Civil, sob a alegação de desvio de finalidade, tendo em vista diversos fatos apurados na Operação Lava Jato. Será feita, então, uma análise das principais questões jurídicas da decisão. A primeira é a legitimação dos partidos políticos do mandado de segurança coletivo. A gente deve responder, serão apenas, então, para os interesses dos filiados, para a defesa dos interesses previstos no programa partidário, e ou para a defesa dos direitos coletivos de forma ampla. Segundo, é possível tutelar direitos difusos em mandado de segurança coletivo? Passo, então, a palavra ao professor Hermes Zanetti Júnior. Boa noite. Boa noite, Gustavo. Eu gostaria de dizer que essa é uma iniciativa originária nossa aqui da Universidade Federal. A primeira oportunidade de discutir essas questões ao vivo e online para o grupo de pesquisa. E é muito bom estar aqui com vocês hoje para nós discutirmos esse mandado de segurança que acaba discutindo muitas das questões importantes para a teoria do processo coletivo e para a compreensão do mandado de segurança coletivo, que já haviam sido enfrentadas no meu livro de dissertação de mestrado, que foi publicado em segunda edição pela editora Juspodium, o novo mandado de segurança coletivo, e que está nesta parte que diz respeito à legitimação dos partidos políticos para o mandado de segurança e a tutela dos direitos difusos através do mandado de segurança, na página da Academia Pompidou. O link vai ser colocado abaixo também, depois, para vocês poderem acessar. Acho que agora os demais podem se apresentar para a gente poder começar, então, o debate, né? O ideal é que
a gente possa conversar aqui de forma mais ou menos informal, como seria o grupo de pesquisa mesmo, se fosse presencial. Isso, Boa noite, meu nome é Gustavo Silva Alves, sou mestrando na Universidade Federal do Espírito Santo e fiz o meu foco de pesquisa em processo coletivo, sou orientado pelo professor Hermes e participo do grupo de pesquisa há mais ou menos 1 ano e meio. A gente tem feito reuniões presenciais e essa plataforma virtual estamos querendo difundi-la e que tenhamos mais encontros dessa forma. Passo a palavra para o Fred agora se apresentar. Boa noite a todos, meu nome é Carlos Frederico, eu sou também mestrando da Universidade Federal do Espírito Santo, orientado pelo professor Hermes Zanetti. Tenho minha linha de pesquisa vinculado mais à questão dos precedentes da decisão judicial, que muito podem contribuir também para todas as áreas do processo civil, inclusive processo coletivo. É uma pesquisa que o professor já vem desenvolvendo também no seu estudo no pós-doutorado na Itália, e que a UFS também dá continuidade à pesquisa. E espero que a discussão sobre um tema tão importante para a comunidade jurídica brasileira também possa servir como uma divulgação de conhecimento aí sobre o entendimento jurídico sobre a questão. Bom, então vamos começar o nosso debate. Eu gostaria que o Gustavo colocasse na tela o primeiro ponto da decisão, que é exatamente onde o ministro Gilmar Mendes aponta qual é o objeto do mandado de segurança, o que ele vai analisar. Então, o ministro Gilmar Mendes, ele explica na decisão, que é muito metodologicamente adequado, dizer o que irá decidir. E ele diz: há 2 pontos nada triviais, intimamente conectados, a serem apreciados quanto à adequação da via eleita, ou seja, ao mandado de segurança coletiva para discutir essa questão. O primeiro é se o mandado de segurança coletivo pode ser usado para a tutela de direitos difusos. Então nós vamos primeiro analisar este ponto. O segundo é se os partidos políticos são legitimados para usar a ação coletiva de mandado de segurança para esta finalidade. Bom, na questão dos direitos difusos, o problema é que os direitos difusos, eles têm uma configuração e já foram denominados como personagens misteriosos. São direitos que geram uma alta complexidade, uma alta litigiosidade. E são direitos que, em tese, no início se pensou que conflituariam com o objetivo do mandado de segurança coletivo, que é tutelar o direito líquido e certo. Tá? Então, o erro que existiu na doutrina brasileira desde o início foi confundir a expressão direito líquido e certo com um tipo especial de direito. O direito líquido e certo é uma questão apenas de prova, é uma questão processual, é um requisito para a ação de mandado de segurança, saber se há ou não há prova documental pré-constituída. Portanto, o mais correto sobre esse ponto é afirmar que o mandado de segurança coletivo é uma espécie de ação de mandado de segurança. Então, mandado de segurança é um gênero, e esse gênero tem 2 espécies. A primeira é o mandado de segurança individual, previsto no artigo 5º, inciso 69 da nossa Constituição. A segunda é o mandado de segurança coletivo, previsto no inciso 70. Quando o legislador disciplinou o mandado de segurança coletivo, ele apenas falou sobre a legitimação. Ele não falou sobre quais direitos o mandado de segurança coletivo iria tutelar. Isso gerou muito debate doutrinário,
Na dissertação de mestrado, eu cheguei a estudar os anais da Câmara de Deputados, né, na época da formação do processo constituinte, na formação desse instituto que surgiu com a Constituição de 88, e pude perceber que esse foi um dos grandes debates que animou as discussões no processo constituinte. Contudo, posteriormente, o Supremo Tribunal Federal se pacificou. Toda a jurisprudência e todos os precedentes que foram formados, inclusive pelo plenário do Supremo, acabaram sendo no sentido de que o mandado de segurança coletivo pode sim tutelar direitos difusos. Então, o mandado de segurança coletivo é uma espécie de ação de mandado de segurança. O mandado de segurança coletivo tutela direitos líquidos e certos, ou seja, direitos comprovados documentalmente. E o mandado de segurança tutela direitos difusos, coletivos estrito sensu e direitos individuais homogêneos. Então esse é o primeiro ponto. Tá? Por que esse problema surgiu neste mandado de segurança? Porque existe uma lei, a Lei 2016 de 2009, portanto muito posterior à jurisprudência do Supremo, que já havia afirmado a possibilidade de tutela de direitos difusos. E essa lei deixou de dizer que o mandado de segurança tutela também direitos difusos. Gustavo, você pode mostrar para a gente o artigo 21 da lei na parte que fala da tutela de direitos? Agora. Muito bem. Como vocês podem perceber, ali diz expressamente, os direitos protegidos pelo mandado de segurança podem ser coletivos e individuais homogêneos. Não falou nos direitos difusos. Então, essa confusão que já havia sido superada pela boa doutrina e pelos precedentes do Supremo Tribunal Federal, voltou a existir por força de uma lei mal redigida. Então, a questão foi decidida pelo ministro Gilmar Mendes, que voltou a reafirmar os precedentes do Supremo no sentido de que cabe mandado de segurança para tutela de direitos difusos. Primeiro ponto, nós já analisamos. Vamos analisar agora o segundo ponto, que diz respeito à legitimação dos partidos políticos. Bom, qual é a finalidade dos partidos políticos? Partidos políticos não surgem, certamente, numa democracia constitucional, para tutelar os próprios interesses de seus afiliados. Em tese, o partido político deve ser pensado como uma plataforma para discursos muito mais amplos, para debates de questões do interesse nacional, debates de questões que dizem respeito à cidadania, à tutela de direitos, já que o partido político, uma vez vencedor nas eleições, irá discutir no legislativo as leis que vão reger toda a disciplina da vida das pessoas de um país. Por isso, um dos critérios para aferir a legitimação, o único critério que está previsto na Constituição Federal, no artigo 5º, inciso 70, é que o partido político tenha representação no Congresso Nacional. Se ele tem representação no Congresso Nacional, ele pode fazer legislação, ele pode apresentar projetos de lei para discutir todas as matérias, ele teria uma legitimidade ampla para o mandado de segurança coletivo. Contudo, a mesma lei disciplinou de forma limitativa a legitimação do partido político. Gustavo, você pode mostrar para a gente o caput do artigo 21, que trata da legitimação do partido político? Sim, agora. Muito bem. Como vocês podem observar na tela, lá na tela vocês veem o artigo 5º, inciso 69, que é o que trata dos requisitos do mandado de segurança como gênero, e o inciso 70, que trata do mandado de segurança coletivo como espécie, e fala apenas da legitimação. Ali diz, o partido político, a linha A, com representação no Congresso Nacional. Vejam o que a lei disciplinou. O partido político com representação no Congresso Nacional, e aí o aspecto limitativo, na defesa de seus interesses legítimos relativos a seus integrantes ou à finalidade partidária.
Eu gostaria que o Gustavo mostrasse também o artigo 1º da lei que trata da disciplina dos partidos políticos no Brasil. Vou colocar na tela agora, professor. Percebam o seguinte, esse artigo, ele caracteriza o partido político como uma instituição que tem por finalidade, por destino, assegurar, no interesse do regime democrático, a autenticidade do sistema representativo e a defender os direitos fundamentais. Para que serve o processo civil? Para a tutela dos direitos. Serve para a tutela dos direitos fundamentais. Então, limitar a legitimação do partido político é limitar a finalidade para a qual os partidos políticos definidos em lei estão vocacionados, que é defender os direitos fundamentais. Então, o ministro, embora não tenha ido tão adiante, o ministro, na decisão, ele decidiu que os partidos políticos têm, sim, legitimação neste mandado de segurança, indicando que iria revisar um posicionamento anterior no recurso extraordinário 196-184, também Supremo, no qual ele tinha entendido pela limitação da legitimação dos partidos políticos. Portanto, segundo essa decisão liminar do ministro Gilmar Mendes, cabe mandado de segurança para a tutela de direitos difusos e os partidos políticos têm, sim, a legitimidade para ingressar com ação de mandado de segurança. Então, agora nós vamos fazer uma pequena rodada de debates aqui com os mestrandos da Universidade Federal do Espírito Santo, algumas perguntas sobre essa decisão e sobre a tutela dos direitos coletivos. Obrigada, professor, pelas considerações. Tem uma pergunta. O ministro Gilmar Mendes, em alguns momentos, fala em direitos difusos, em outros momentos, em interesses difusos. Existe aí, então, uma distinção entre direitos e interesses? E acredito que sim, e havendo essa distinção, qual é a importância, a influência, a relevância para o direito brasileiro, sobretudo o processo coletivo? Muito boa pergunta, Juliana. Esse é um dos temas que eu enfrentei na dissertação de mestrado, e a confusão entre interesse e direito, ela decorre de um italianismo. O que significa dizer isso? Significa dizer que a gente importou a doutrina italiana para explicar as ações coletivas quando nós começamos a discutir ações coletivas no Brasil. E ao importar a doutrina italiana, a gente importou um termo que eles tinham lá no direito italiano, que é interesse legítimo. Se vocês olharem o caput do artigo 21, vocês vão ver que ele menciona interesses legítimos. Essa expressão não tem nenhuma validade no direito brasileiro, porque ela deve ser substituída no direito brasileiro pelos chamados direitos subjetivos públicos. Então, é um erro falar em interesses ou direitos. O adequado é falar em direitos e reconhecer que os direitos coletivos são direitos subjetivos coletivos. Eles não são meros interesses. Obrigada, professor. Gustavo, você tem alguma dúvida? Bom, professor, uma questão que me intrigou um pouco quando eu estava lendo o julgado do ministro Gilmar Mendes é porque o mandado de segurança coletivo ele está sendo julgado pelo STF e não por um juiz de primeiro grau. Essa é uma ótima pergunta também, Gustavo, porque nós sabemos que nas ações coletivas não existe foro por prerrogativa de função como regra. Nas ações coletivas, seja na ação de improbidade administrativa, seja na ação civil pública ou na ação popular, a ação deve ser impetrada perante o juiz de primeiro grau, que deve analisar a matéria. Contudo, o mandado de segurança, a competência é definida pela hierarquia da autoridade. Isso tem uma razão de ser, uma razão histórica e uma razão importante, por quê?
porque eu tenho que mover o mandado de segurança contra a autoridade que tem poderes para reverter o ato. E, no caso, a autoridade que praticou o ato, a autoridade impetrada, é o presidente da República. E, por ser o presidente da República, incide aqui o artigo 102, a linha D da Constituição, que é o artigo que diz que o mandado de segurança contra ato de presidente da República será originário do Supremo Tribunal Federal. Quer dizer que é uma ação originária, inicia no Supremo Tribunal Federal. Muito obrigado, professor. E, Fred, você tem alguma pergunta, algum questionamento? Eu tenho sim um tema afeto à decisão judicial e o precedente citado pelo ministro Gilmar Mendes, professor, de um entendimento fixado em recurso extraordinário acerca da ampla legitimidade dos partidos políticos para tutelar direitos para a questão do interpor mandado de segurança. Queria saber se o precedente foi superado em sede liminar. Queria saber um pouco mais sobre essa questão. Se há a possibilidade de um ministro, relator, em sede liminar, superar uma decisão do STF consolidada em plenário nesse sentido? Essa é uma questão muito boa também, Fred. Está dentro da tua área de pesquisa, né? Que é a questão dos precedentes. Tu sabe que eu tenho pensado muito sobre a questão dos precedentes e eu acho que o Brasil está dando um grande salto de qualidade quando ele adota um sistema de precedentes mais elaborado, um modelo de precedentes como foi adotado no Código de Processo Civil de 2015. Artigos 489, parágrafo 1º, incisos 5 e 6, artigo 926 e 927. A decisão liminar do ministro, ela não supera o precedente, ela decide. E ela vai levar essa questão da superação do precedente ao plenário, que vai ter a palavra final sobre se o precedente foi ou não foi superado. Eu acredito que esse precedente citado, o recurso extraordinário 196 e 184, ele estava equivocado na parte, porque ele limitou a legitimação do partido político, que deveria ser ampla. A regra para o mandado de segurança coletiva, para as ações coletivas em geral, que são ações que defendem direitos fundamentais coletivos, é aquela pregada por Carlos Maximiliano, uma máxima hermenêutica, favorável, amplianda, odiosa, restringenda. Ou seja, que nós devemos evitar interpretações que limitem as garantias que foram estabelecidas na Constituição em favor dos direitos fundamentais. Então, essa limitação de legitimação que foi dada pela decisão e pela legislação, no meu sentir, é incorreta aos olhos da boa interpretação constitucional, e eu poderia falar que até aqui num caso de proibição de retrocesso social em matéria de direitos processuais. Em princípio, a decisão, então, ela está começando a ser superada, portanto, né, ela vai poder ser superada pelo plenário, e surge uma questão que me parece também importante, é analisar se existiu precedente no caso anterior quanto a essa matéria. Porque se vocês analisarem a decisão, me parece que os votos dos ministros não foram convergentes em relação à legitimação ou não do partido político. O que se decidiu efetivamente é que era possível ajuizar a ação coletiva de mandado de segurança para discussão de matéria tributária pelos titulares de direitos individuais e também pelos titulares de direitos, pelos grupos, né, pelos grupos de pessoas que são titulares de direitos coletivos através de seus colegitimados. Quer dizer, seguindo aquela estrutura de legitimação prevista no inciso 70, os partidos políticos, as associações, os sindicatos poderiam ajuizar a ação de mandado de segurança coletivo em defesa dos grupos, menos o partido político nessa matéria tributária. E aí ficou uma dúvida se essa questão foi ou não foi votada efetivamente pelos ministros. Eu não sei se tu percebeu isso na decisão, Fred. Exatamente essa era a minha dúvida, professor, porque na decisão do precedente fixado anteriormente,
parece que os ministros que sucederam no voto ao relator não comungaram ressalvaram essa questão da legitimação dos partidos políticos para uma maior meditação sobre o tema posteriormente. Então, a minha dúvida é se essa questão não integra a razão de decidir do precedente, uma ratio decidendi, e se é uma questão lateral, que na doutrina dos precedentes o senhor e a doutrina toda chamam de obter dictum. Isso é uma identificação justamente que o plenário deverá fazer posteriormente, no meu entendimento. Não sei se o senhor comunga também da mesma opinião. Na verdade, eu acho que nós temos que analisar o precedente melhor para poder chegar a essa conclusão, tá? Porque essa seria a questão fundamental. No fundo, naquele caso, isto é que teria que ter sido decidido. E foi decidido. E aí, a decisão valeu para aquele caso. Então, precisa saber se aquela decisão teve a corroboração dos demais ministros e, portanto, além de ter decidido aquele caso, tem fundamentos determinantes para avançar para os casos futuros como um precedente, ou não. E isso tem que ser analisado pela corte que vai decidir se supera, se aplica o precedente. Então, nesse caso, me parece que nós temos duas opções. O plenário poderá sair por uma ou outra solução. A primeira solução é superar o precedente e firmar um entendimento novo, no sentido que o partido político tem legitimação ampla. A segunda solução seria dizer, não há precedente nenhum na matéria e, portanto, estou decidindo a partir de agora que os partidos políticos têm uma legitimação ampla. Eu gostaria de saber se tem alguma pergunta das pessoas que estão assistindo pelo canal do YouTube, se nós já podemos caminhar para o encerramento. A nossa ideia é que o grupo possa ter essa dinâmica e que a gente possa discutir as questões em um tempo que seja razoável para todos que quiserem nos ouvir. Se depender das perguntas, eu acho que o encerramento não vai ser tão breve, porque já temos algumas perguntas aqui sobre o tema no canal. Vou ler a pergunta aqui do Brenner dos Santos Ferreira. Ele diz, boa noite, parabéns pelo excelente debate promovido. Gostaria de saber quais são os requisitos para que seja configurado desvio de finalidade. Além disso, quais pessoas ou instituições possuem legitimidade para interpretar mandado de segurança coletivo? Ele é do segundo período, aluno de Teoria Geral do Processo do senhor, professor, lá na graduação da UFS. Maravilha. Obrigado aí pela participação, Breno. E eu vou dizer que a primeira questão, que é a do desvio de finalidade, nós não vamos tratar hoje porque a matéria aqui é específica sobre o processo coletivo. Mas eu vou ter todo o prazer de discutir contigo isso em aula. Com relação à segunda questão, que é a legitimação, nós temos na Constituição, no inciso 70, um rol mínimo. Ali fala partido político, entidade de classe, sindicato ou associações constituídas há pelo menos um ano no interesse de seus associados. Então ali nós temos um mínimo. Tem uma discussão sobre a legitimação do Ministério Público para o mandado de segurança coletivo. E vejam, o Constituinte não inseriu o Ministério Público ali por uma questão histórica. Na época, o Ministério Público atuava em nome da Fazenda Pública, que é a principal ré nas ações de mandado de segurança. Então não fazia muito sentido dar legitimação. Só que ao mesmo tempo, na Constituição, o Ministério Público se divorciava da defesa dos interesses do governo e passava a ser um advogado do povo, advogado dos direitos fundamentais. Pois bem, então eu entendo que nós devemos avançar, e defendi isso no livro, no mandado de segurança, no novo mandado de segurança, que o Ministério Público deve sim ter reconhecido a sua legitimação para juizar os mandados de segurança coletivos por ser o principal autor de ações coletivas. Então nós acrescentaríamos a legitimação do Ministério Público. Se acrescentamos a legitimação do Ministério Público, talvez seja o caso de imaginar se não é de acrescentar-se também a legitimação das defensorias públicas. Porque as leis que tratam do Ministério Público e das defensorias públicas dizem que o Ministério Público e as defensorias têm legitimação para juizar ações de mandado de segurança. Se a ação de mandado de segurança é gênero, que tem duas espécies, mandado de segurança individual e mandado de segurança coletivo, então também as defensorias, além do Ministério Público, teriam a legitimação para o mandado de segurança coletivo. Eu acho que a gente pode fazer mais uma questão, Fred,
ou duas, ou se tu quiser aglutinar algumas, para a gente poder, depois, as questões que a gente eventualmente não responder, a gente responde na sequência aí no próprio canal. Beleza, professor. Vou fazer uma pergunta aqui. Acho que é uma pergunta interessante para as pessoas que estão iniciando no debate sobre direito coletivo. A Luísa Vaz pergunta: professor, qual é a diferença exatamente entre direitos coletivos e direitos difusos? É uma excelente pergunta, Luísa, e essa é uma característica do Brasil. É o único, assim, o primeiro, pelo menos, país que tentou disciplinar bem essa questão. E nós temos no Código de Defesa do Consumidor o conceito, no artigo 81, parágrafo único, nós temos o conceito de direitos coletivos, direitos difusos e direitos individuais homogêneos. Um conceito incompleto, um conceito criticado, mas um conceito que eu entendo seja muito positivo, porque dá uma estrutura formal para a tutela de direitos. Então lá vai dizer que os direitos difusos são aqueles de que são titulares pessoas indeterminadas ligadas por circunstância de fato. Então, imagine um caso, meio ambiente, são titulares todas as pessoas, né, as presentes e futuras gerações. Direitos coletivos em sentido estrito, que é o segundo inciso desse artigo, desse parágrafo, diz que são direitos coletivos em sentido estrito os que são titulares grupo, categoria ou classe de pessoas ligadas entre si ou com a parte contrária por uma relação jurídica base. Então, por exemplo, nós estamos discutindo a legitimação do partido político. Se nós disséssemos que ele apenas tem legitimação para tutelar os seus associados, nós estaríamos limitando a legitimação dos partidos políticos para tutelar direitos dos seus associados, direitos desse grupo de pessoas ligados por uma circunstância, por uma relação jurídica base, né? A circunstância de serem associados ao partido político. Eu entendo que essas categorias, elas não podem prejudicar a sua finalidade essencial, que é permitir a tutela dos direitos. Ok, professor. Tem mais uma pergunta aqui, eu acho que a gente pode fazê-la ainda. O Flávio Júnior está parabenizando pela iniciativa, dando boa noite também, do segundo período. Ele diz assim: tendo em vista que o inciso 70 do artigo 5º da Constituição Federal confere legitimidade para que organização sindical, entidade de classe ou associação defendam os interesses de seus membros ou associados por meio de mandado de segurança coletivo, não seria correto conceder legitimidade aos partidos políticos com representação no Congresso Nacional para impetrarem mandado de segurança coletivo visando a tutela dos direitos difusos, já que uma das casas legislativas da Câmara dos Deputados representa diretamente o povo? A pergunta, na verdade, ela se responde, né? Eu acho que ele pegou muito bem a questão, eu acho que demonstrou grande capacidade de síntese e esclareceu para todos nós que essa é realmente a solução. Ora, imaginem, se o requisito é a representação no Congresso Nacional, como eu posso negar que que pode ser um partido político legislador, tenha as condições de tutelar os direitos também através do judiciário com as ações competentes? É bom lembrar que os mandados de segurança podem ser impetrados, inclusive, contra projetos de lei. É uma das espécies raras de controle de constitucionalidade prévio no Brasil, né, para bloquear projetos de lei que tenham o risco de atingir o núcleo essencial, eliminando direitos fundamentais. Eu acho que nós podemos encerrar por aqui. Eu gostaria de convidar a Juliana, nossa anfitriã, para que ela pudesse fazer uma palavra final, né, e também deixar os colegas, se quiserem fazer alguma observação final. Eu gostaria de agradecer a oportunidade de estarmos todos aqui hoje discutindo, agradecer as pessoas que estão nos assistindo e dizer que o grupo de pesquisa agora vai ser reativado e através deste canal. Muito obrigado pela participação de todos. Realmente foi maravilhoso, né? A gente conseguiu levantar umas boas questões de temas que já foram debatidos na doutrina, que voltam agora com novas feições e umas novidades.
A nossa intenção é realmente ter essa participação ao vivo das pessoas. Então, eu agradeço muito quem nos assiste agora e quem nos enviou as perguntas. As próximas perguntas a gente pode tentar responder no próprio canal. E, bom, acho que com um grupo assim, nessa iniciativa, nesse primeiro encontro já de forma tão positiva, a gente então continua os nossos encontros aqui no canal do Grupo de Pesquisa em Processo Coletivo da Universidade Federal do Espírito Santo. Eu termino agradecendo ao professor Hermes Zanetti pela participação e por responder de forma tão objetiva, completa, as perguntas que foram feitas aqui por mim, pelos meus colegas do mestrado e também pelos que participaram ao vivo pelo YouTube. Os meus colegas Carlos Frederico e Gustavo. E isso, obrigado, boa noite. E o vídeo vai ficar salvo aqui no canal do YouTube para acesso futuro. Temos